Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, não poderia deixar de vir aqui a fazer um vídeo a falar sobre a notícia do momento, que é precisamente o alerta realizado por parte da DECO para os diversos problemas que neste momento a Digi apresenta. Portanto, sai uma notícia ontem, dia 27 de janeiro, fui entupido de mensagens nas minhas redes sociais, já agora se não segues Instagram e Facebook, aqui do canal está na descrição, passa por lá, podes sempre enviar mensagens, etc. Tem também sempre o e-mail de contacto. E disseram, Pedro, tens que falar sobre isto, tens que fazer um vídeo sobre isto, e claramente que eu venho aqui fazer um vídeo sobre o assunto do momento. Inclusive este vídeo vai sair num dia que não era para sair vídeo, precisamente para ser atual. Há vídeos que têm que sair no momento certo. Antes de mais nada, pedir-te aquilo que peço sempre, subscrever do canal. Muito obrigado a todos, já chegámos a 4.000 subscritores, vamos continuar a trabalhar para avançar. Deixar o like porque ajuda sempre bastante e caso queiras carregares aí no botãozinho de aderir para poderes aceder aos vídeos que estão sempre no canal de uma forma prioritária. Já agora, deixem-me só deixar aqui uma pequenina menção. Dia 1 de Fevereiro vai sair uma novidade que vai ser muito fixe, é um projeto de uma vida, eu já andava a pensar nisto há muito, muito tempo e finalmente avancei com isso. Vai ser um projeto muito, muito bacana, em complementaridade aqui com a questão do meu canal de YouTube, e é onde eu espero que parte de vocês, estou a fazer isto forçosamente também por causa das dimensões que esta série do Viciado Comenta atingiu, e portanto esta questão das telecomunicações, uma primeira fase vai ser exclusivamente também para vocês, e numa fase subsequente o projeto está sempre a crescer e, portanto, eu já tenho outras ideias que quero também agregar. Portanto, fiquem muito atentos às minhas redes sociais. Dia 1 de Fevereiro vai saírem novidades. Bom, vamos passar para a notícia, que é aquilo que interessa. Sai então aqui um alerta por parte da DECO que dá conta de problemas no serviço, dificuldades no atendimento e dupla faturação. DECO alerta para falhas graves da Digi. Em primeiro lugar, deixem-me só que vos diga uma coisa. Eu sei disso, vocês sabem disso, todos nós sabemos disso. Falar da Digi neste momento dá engajamento, dá likes, dá cliques, dá views, ok? Nós sabemos disso, eu sei disso, eu faço os vídeos da Digi também e percebo claramente essa tendência. Mas, ao contrário daquilo que alguns também já me disseram em particular, agora estão a falar mal da Digi só para botar abaixo, só para ganhar audiências nos canais, só para isto não sei o quê, também não é só assim, ok? Portanto, como eu vos disse, sempre que nós analisamos alguma coisa que é menos boa sobre a Digi, eu peço-vos sempre a mesma coisa. Dispam a capa do fanboy, dispam a capa do advogado de defesa, ok? Esqueçam isso. Nós temos que analisar as coisas de uma forma factual. Muitas das vezes já fui atacado aqui nesta série por causa disso, mas eu faço-vos sempre a mesma chamada de atenção. Não se deixem levar por ondas, não se deixem levar por essa cegueira. Eu percebo a revolta contra aquilo que é, ou aquilo que era o mercado das telecom, eu percebo perfeitamente e também a sinto, mas temos que ser também justos quando a crítica tem fundamento. E neste caso parece-me que tem. Vamos avançar. A DECO está a alertar os consumidores para vários problemas no apoio ao cliente da Digi. Falhas no serviço, constrangimentos na portabilidade e dificuldades na resolução de chamadas estão na base do alerta feito pela Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. Num comunicado, a associação diz ter recebido diversas reclamações relativas à Digi, empresa prestadora de serviços de telecomunicações em Portugal, ou de comunicações eletrónicas. As queixas abrangem várias fases da relação contratual e revelam problemas persistentes tanto na prestação do serviço como no apoio ao cliente. Entre as situações mais frequentemente reportadas estão informações imprecisas sobre a instalação de serviços que criam expectativas erradas e prejudicam consumidores que aguardam pela ativação. O apoio ao cliente deficiente, tanto nas lojas físicas como no atendimento telefónico, marcado por longos tempos de espera, é outro dos principais motivos de insatisfação. Bom, vamos começar aqui por partes, porque isto depois começa-se a adensar e fica difícil falar sobre tudo. Aqui a primeira questão é: a Digi recebeu, oh Digi, peço desculpa, a DECO recebeu aqui várias reclamações em relação à Digi. Estas reclamações são realizadas por pessoas consumidoras, ok? E eu quero que vocês tenham sempre uma noção que é o seguinte: eu aqui no meu canal de YouTube, onde recebo dezenas de mensagens nos vídeos, eu às vezes recebo comentários que me fica difícil compreender também. Ou seja, há pessoas que reclamam por coisas que nem sequer existem. E, portanto, o facto de DECO receber reclamações, muitas das vezes não significa que essas reclamações sejam tudo isso. Ok? Portanto, eu quero fazer este primeiro enquadramento. Porque eu recebo aqui reclamações nos meus comentários de pessoal a dizer assim: a Digi tem fidelização de 24 meses. E eu digo: não. A Digi tem fidelização de 3 meses. É o máximo. Se for um móvel, nem tem fidelização. E a pessoa diz: não, não, está no meu contrato.
Vale a pena discutir. Não vale a pena discutir. Há pessoas que dizem: não, não, olhem, estou aqui há 6 meses e ainda não me fizeram a minha instalação. Faz sentido? Não faz sentido, ok? Houve comunicação, não houve comunicação, aconteceu alguma coisa, provavelmente o contrato nem sequer foi bem submetido, houve algum problema, a pessoa não. Para estar 6 meses sem ter a instalação, a pessoa não correu atrás, ou a empresa cometeu algum erro grave e a pessoa não quis mais saber também. Ou seja, há certas coisas que acontecem. Não é só no mercado das telecomunicações, mas em tudo. Há certas falhas que não têm lógica, ok? Não têm lógica. E a impreparação, às vezes, por parte das empresas, é também no sentido de não compreender que nós em Portugal, e esse é um dos erros que eu acho que também a Digi aqui cometeu, que é uma coisa que é muito importante a Digi fazer em Portugal. Portugal sofre de um problema sério há vários anos, ok? Que é, nós temos um envelhecimento acelerado da nossa população e tudo o que diz respeito a questões tecnológicas levam a problemas. Sempre que o mundo quer avançar, digamos assim, nós temos que estar sempre atentos àquilo que é a infosclusão, ok? Eu lembro-me, por exemplo, de uma história que há uns anos atrás, quando o governo obrigou o IRS a passar a ser feito só por meios exclusivamente digitais, foi o fim do mundo em cuecas, porque entretanto as pessoas não sabiam, ai meu Deus, e agora ir a um site e como é que se faz, e depois saem aqueles tutoriais da treta, quase a desenhar no Paint como é que se carrega neste botão e como é que se carrega no outro botão, ou aquelas situações quando houve a questão da pandemia e tinha que se utilizar o Teams e as pessoas não sabiam sequer instalar um programa. Portanto, nós em Portugal vivemos um problema seríssimo que diz respeito à ignorância, ok? As pessoas são ignorantes, algumas delas, não estou a dizer que são todos, obviamente, não é? Portanto, há certas pessoas que vão sempre causar um fluxo enorme de reclamações se as coisas não forem mais do que esticar o dedo e carregar no botão. Se for preciso esticar o dedo e carregar num botão que esteja 45 graus desviado, já não dá. Já dá problemas. Portanto, eu tenho sempre aqui algumas ressalvas em relação a coisas que são feitas com base em reclamações que são feitas por pessoas quaisquer. Ok? Porquê? Porque uma coisa é a DECO teve a oportunidade de verificar e vai agir judicialmente contra porque verificou que a empresa está a falhar aqui, ali, ali e ali. Isso é uma coisa. Agora, com base em reclamações feitas por não sei quem, para mim é sempre mais complicado. Apesar de tudo, eu reconheço aqui veracidade em muitas situações porque já passei por elas, ok? E portanto sei que as pessoas têm razão. Vou-vos dar aqui alguns exemplos. A questão que é aqui falada é imprecisão sobre instalação de serviços. É verdade. Quando eu fiz a minha instalação do serviço, atenção que estamos a falar em março de 25, portanto a 6 meses, nem tanto, do início da operação, a Digi realmente dava conta de uma data, depois entretanto essa data aconteceu, portanto as pessoas vieram cá nesse dia, mas depois entretanto foi necessário vir uma equipa de exterior, porque entretanto havia ali um problema na ligação do ponto de acesso. Essa equipa de exterior acabou por vir, mas não veio exatamente na data que tinha sido dito, pronto, e aquelas questões, aquilo vai-se arrastando ali. E, infelizmente por um lado, felizmente por outro, hoje em dia, a Digi sofre com essa questão ainda mais do ponto de vista dos serviços fixos. Porquê? Porque houve um grande aumento da procura e o número de equipas que existem não é assim tão grande quanto isso. Portanto, há de facto uma grande diferença, muitas das vezes, entre aquilo que é a expectativa do cliente com a instalação do serviço e aquilo que é a verdadeira data. Ou seja, o que é que aqui acontece? Há de facto muitas situações, não é difícil vocês, entre o momento em que assinam o contrato e o momento em que têm o serviço ativo em casa, passar-se um mês ou um bocadinho mais. Não é difícil. E principalmente há certas zonas onde é mais lento, há outras onde é muito mais rápido que isto, mas não é difícil acontecer uma situação como essas. E eu já falei sobre isto aqui no Viciado Comenta. O erro agora aqui está no quê? Se uma coisa é eu dizer ao cliente, olha, peço desculpa, na sua zona em específico há aqui de facto um constrangimento e a expectativa de instalação é de até um mês, nós vamos tentar fazer o possível para ser menos, mas tome isso como garantido e se de facto for impossível para si, pronto, nós não somos a solução. Uma coisa é nós sermos sérios e dizermos isto à pessoa, outra coisa é quando as linhas de apoio dizem, não, vamos tentar fazer o mais rápido possível, fique descansado e tal, desliga o telefone e passa um mês e a pessoa não está a contar com isso. E eu percebo que há de facto essa má instrução por parte dos apoios ao cliente e daquilo que são os serviços, que levam depois as pessoas a terem uma determinada expectativa, até porque há aqui sempre dificuldades, porque não pode haver interrupção do serviço, porque isso causa um constrangimento gigante em 2026 e portanto as pessoas às vezes já terminaram, já deram baixa do contrato na operadora anterior e entretanto ficam aqui 2
ou 3 ou 4 semanas sem serviços, é impossível pensar numa realidade dessas. Portanto, a Digi tem de facto culpas no cartório aqui, eu sei que sim. Depois, a questão aqui dos apoios ao cliente, tanto nas lojas físicas como no atendimento ao serviço, marcados por tempos de espera grandes. É assim, eu não sei a que período de tempo é que isto está, neste caso aqui, a analisar. De facto, se nós formos olhar para aquilo que foi o ano de 2025, eu tive que por várias vezes recorrer ao apoio ao cliente, seja durante a questão do apagão, fosse por uma questão que eu tive temporariamente com problemas nos serviços, fosse durante aquele problema das chamadas que eu acabei por ter que sair da Digi e voltar depois para uma low cost e voltei então depois para a Digi, ou seja, eu tive que recorrer várias vezes e eu reconheço que de facto até ao verão houve problemas significativos e de facto os tempos de espera eram muito alargados, não era difícil para vocês passarem uma hora à espera, a ouvir aquela musiquinha da treta, à espera e depois no final até recebem ali uma resposta que não era aquilo que vocês queriam, ou pelo menos o tempo que vocês ali dispensavam não era, ou vocês sentiam que foi mal gasto. A questão é, eu recentemente, e vou aproveitar também porque faz sentido aqui, eu recentemente tive outro problema relacionado com os serviços de internet fixa, acabou por coincidir com o início agora desta tempestade que aí anda, foi no dia anterior à noite mais difícil, mas foi o suficiente para causar problemas aqui na minha zona, inclusive olhando para os postes em geral, havia fios para aí espalhados e não sei o quê, alguma coisa aconteceu e ali por volta das 9 e qualquer coisa da manhã fiquei sem os serviços em casa. Acendeu a luzinha tradicional do LOS, perdi o acesso. Muito bem. O que é que eu fiz inicialmente? Primeiro, contactei aqui, nós somos 3 aqui no prédio, que temos Digi, contactei os vizinhos, nenhum de nós tinha serviços, portanto percebemos que era geral, não era algo exclusivo só meu, e entretanto contactei através do Instagram, eu aproveito para vos dizer, o Instagram melhorou bastante, ok? Portanto, contactei através do Instagram, eu faço sempre a mesma coisa, já tenho uma mensagem escrita que é boa tarde, número de contribuinte, contacto, número de telefone, morada, envio logo os dados, que é para não, agora dá-me os dados, assim, não, eu digo logo, boa tarde, ou bom dia, ou não sei o quê, pumba, já vai os dados, que é para a pessoa saber. E deixo logo o textozinho, olha, acordei de manhã e tal, não tenho serviços, tenho a luz do LOS acesa e tal, preciso que me verifiquem isto com urgência, não sei o quê, pumba, enviar mensagem. Resposta padrão, vocês sabem que o chat do Instagram é baseado em inteligência artificial. Mas eu acredito que tem ali as duas coisas. Há uma parte que será inteligência artificial, há outra parte que será também alguém. Também acredito eu, não sei se essa parte do humano existe. Bom, enfim, avançando. Portanto, eu dei conta disso. A resposta inicial foi aquelas respostas padrão de tira da ficha durante 5 minutos e volta a pôr e não sei o quê. Eu disse, ok, já fiz isso, mas não funciona. Pronto, resposta. Vamos abrir aqui uma ticket e será enviado para as equipas técnicas. Sim, senhor. Entretanto, como eu ainda não estava naquela confiança toda do Instagram, telefonei também. Aproveitei. Entretanto, já está dividida a linha, ou seja, quando vocês ligam para o serviço de apoio técnico, têm também a possibilidade de terem o serviço de apoio técnico para serviços móveis, para serviços fibra, etc e tal. Portanto, liguei para o apoio técnico de serviços fibra e qual é o meu espanto quando em menos de 10 minutos eu já estava a falar com alguém. É muito interessante, portanto, foi mais rápido. Durante essa chamada, eu disse, pronto, olha, aconteceu isto assim assim, já falei através do Instagram e tal, e não sei o quê, ao que o senhor me responde, sim senhora, olha, de facto já está aqui aberta uma notificação e tal, com morada tal, morada Y, não sei quantos, com o serviço e portanto nós agora, isto já foi encaminhado para as equipas técnicas, eles vão reparar na situação. Muito bem. E eu fiquei assim, realmente o Instagram funcionou. Porque dá aquela ideia de que, não, então, mas a pessoa nem. Porque na chamada eu fiquei assim, então, mas nem me pediu morada, nem me pediu nada e já sabe as coisas todas. Realmente aquilo funcionou mesmo. Portanto, utilizem também estas outras ferramentas que vocês têm. Lembram-se de eu fazer um vídeo a falar sobre a questão do site e tal. Portanto, deste ponto de vista, eu acho que o serviço de apoio ao cliente melhorou nesse sentido. Agora, também é verdade que há boas e más pessoas em tudo na vida. Ok? Aconteceu-me uma situação também aqui há uns tempos atrás, que eu creio que já falei superficialmente aí em algum lugar, aqui nesta série do Viciado Comenta, onde dei conta de que, relativamente à questão do serviço de telefone fixo, a Digi neste momento não fornece telefones fixos para novos clientes. Portanto, não tem números de telefone fixo novos para atribuir. O máximo que faz é garantir portabilidades. Portanto, se o cliente já tiver um número, faz a portabilidade para dentro daquilo que é o serviço da Digi, funciona tudo muito bem. Se não tiveres, neste caso, nenhum número, não vais conseguir fazer portabilidade, nem, portanto, não tens um número, nem não vais ter portabilidade de nada, portanto, vais acabar por levar um redondo não.
Depois, há aquela questão que eu fiquei a saber também, que não sabia, que é, no caso, imaginem, eu já tenho todos os serviços em casa e quero aderir ao telefone fixo. Vamos supor que eu até tinha um número qualquer que queria fazer portabilidade. Eu teria que comprar o telefone. Ou seja, não é comprar à Digi. Eu tinha que ter o equipamento em casa e depois simplesmente a equipa vinha cá conectá-lo ao router, porque acredito que há muita gente que não vai saber fazer isso de certeza absoluta. Um, e entretanto, portanto, eles não iam fornecer o serviço, não iam fornecer o equipamento, vamos dizer assim, o que para mim não faz muito sentido. Porque eu acho que pelo menos o telefone em si devia de ser quanto mais não fosse alugado, ou seja, eu tenho o equipamento, eu dou-te, olha, você pode fazer assim, ou compra o telefone em algum lugar e instala, ou então nós alugamos um telefone, um equipamento, se bem que, por exemplo, na Novo eles ofereciam isso. Mas enfim, é o que é. O que é que interessa aqui dizer só por causa desta questão? É o seguinte, só para não me alongar mais, porque depois começo a falar aqui e é complicado, que é o seguinte. Um, Durante este período, eu recebi chamadas, ou seja, isto não foi tudo feito na mesma chamada. Inicialmente, quando eu fiz a ligação para o apoio comercial para fazer a adesão, disseram que sim senhor e tal, e não sei o quê, que iam verificar. Entretanto, quando foram verificar, meteram-me a ouvir música, foram verificar, olha, afinal não vai ser possível, mas nós vamos ver se vamos conseguir atribuir algum número ao senhor e não sei o quê, temos o seu número, nós depois entraremos em contacto, ok? Sim senhora. Entretanto, hum, houve efetivamente esse contacto novamente, ao que me foi dito. Inicialmente, a pessoa que me liga de volta diz-me: Pronto, olha, sim senhor, então é por causa daquele processo do telefone fixo, então qual é que é o tarifário que você vai querer? Tenho o tarifário de 1 euro, um tarifário de 2 euros, não sei o quê, aquela história. Eu disse: Olha, quero o tarifário tal, muito bem. Até aí o senhor consegue fazer, tem o equipamento, eu tenho o equipamento. Até aí o senhor consegue fazer instalação, consigo fazer instalação, fico descansado. Ah, pronto, sim senhor. Então agora é só o senhor dizer-me o número de telefone que tem atualmente para nós iniciarmos o processo de portabilidade. Eu disse: olha, peço desculpa, deve haver aí algum engano, porque eu não tenho nenhum número de telefone para fazer portabilidade. Eu disse à sua colega anterior que efetivamente não tinha a possibilidade de entregar nenhum número, porque não tenho no serviço, ok? Já tive há muitos anos atrás, agora não tenho, queria aderir a um novo. Ah, pois, então olha, vamos fazer o seguinte: eu vou voltar a entrar na linha, não sei o quê, e lá na terceira chamada ligaram a dizer: nós não fornecemos neste momento números novos, não vamos conseguir ter, pedimos imensa desculpa. Portanto, há de facto aqui um erro. Tudo isto podia ter acabado na primeira chamada. Se a primeira pessoa soubesse isso, que é, não é preciso ir perguntar a alguém, não é preciso ir fazer isto ou aquilo, simplesmente se ligarem para aqui e quiserem fazer a subscrição de um telefone fixo novo, nós não temos números, diz logo isso, acaba a situação. Não, foram 3 chamadas, portanto há aqui de facto erros que acontecem, por isso é que eu vos estou a dizer, há aqui coisas que não é o bota abaixo, é coisas que têm sentido. Foram 3 chamadas que podiam não ter existido, 2 delas, o problema tinha ficado resolvido à primeira se as pessoas fossem mais competentes ou tivessem mais formação nesse sentido. Portanto, isto é parte a parte das duas pessoas. Porque eu acredito sempre, eu pelo menos, se eu trabalhasse num call center, eu iria querer exigir ao máximo possível formação, mas eu também quero ser proativo no sentido de melhorar. Mas eu também entendo as condições que as pessoas vivem ali, não é fácil. Portanto, em todo caso, era isto que eu queria dizer, só para nós centrarmos aqui. Avançando. Depois temos aqui a questão, inclusive, pronto, o Sergei Bulgak, que é o CEO da Digi, da nós, what? Alguém está a pensar na nós. O CEO da Digi falou exatamente sobre isso em 2025. Isso não se estala aos dedos e resolve-se, mas eu acho que a Digi aqui depois acaba por se meter a jeito para levar com estas talhadas. Porquê? Porque depois é tudo feito à pressão. Há muitos erros nas pessoas que são contratadas. Às vezes percebe-se claramente que a pessoa não é talhada para fazer aquela função, não tem formação. E depois a Digi acaba por levar por tabela nesta situação. Mas pronto, acho que já ficou claro aqui o meu ponto. Em suma, quero dizer que não ilibo a Digi de responsabilidades nisto, mas também não vou embadeirar a arco, não vou entrar aqui em alerta CM a fazer o drama, porque é aquela história, não é? Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. É o que é. É também recorrente a ausência de respostas às reclamações apresentadas por escrito. A DEC refere ainda casos de incumprimento dos prazos legais no processo de portabilidade, situação que em vários casos resultou na interrupção total do serviço. Associadas a estes processos surgem ainda queixas relacionadas
com a impossibilidade de utilização de cartões de telemóvel devido à ausência de rede, deixando consumidores sem acesso a comunicações móveis durante períodos prolongados. No que diz respeito à faturação, vários consumidores denunciaram situações de dupla faturação durante a migração da Novo para a Digi. Além dos prejuízos económicos imputados aos clientes, estas situações têm gerado grandes dificuldades na correção dos valores indevidamente cobrados. Também o cancelamento de contratos tem sido apontado como problemático, com demoras significativas e faltas de informação clara sobre o estado dos pedidos. Perante este cenário, a DECO apelou à nova operadora para que melhore significativamente o apoio ao cliente, reforce os seus canais de contacto e cumpra integralmente as suas obrigações legais. A associação garante que continuará a acompanhar a situação e recomenda aos consumidores que formalizem sempre as suas reclamações por escrito, aguardando toda a documentação associada. Guardando, neste caso, não é aguardando. Ora bem, aqui, mais algumas questões que eu acho que é importante. Eu acho que isto realmente está a falar sobre todo o ano 2025, porque eu percebo que há aqui situações que já estão ultrapassadas. Em primeiro lugar, questão dos incumprimento dos prazos legais de processo de portabilidade. Eu acho que isto já está ultrapassado. Não vou dizer com toda a certeza, mas acho que isto aqui fala sobre dois momentos de 2025. Foi no início, em que realmente houve atrasos muito significativos e os cartões tinham que ser configurados e depois nunca mais tinham acesso à internet, e as portabilidades demoravam muito acima dos prazos legais e tal. Digo sim, é verdade, isto aconteceu. E a segunda coisa foi a quando o lançamento do Zé Sim foi uma barraca. Houve pessoas que, entretanto, depois já não tinham o cartão físico ativo, o cartão SIM não ficava imediatamente ativo, entretanto tinham que acabar por passar alguns dias sem os serviços e pedir outra vez um cartão físico porque o SIM bugou, porque não recebeu o e-mail com o QR Code, uma borrada completa aqui também. Portanto, isto sim, claramente levou a interrupções totais do serviço, e de facto foram ultrapassados todos os prazos legais. Eu lembro-me até, e inclusive isso é uma situação que está ainda pendente, creio eu, porque de facto a Digi nesse ponto de vista não me chegou a responder, que foi no início, a lei declara que existe um prazo máximo para que a portabilidade seja feita e a partir daí as empresas são obrigadas a fazer o pagamento de uma multa de X euros por dia até neste caso, ao estabelecimento do serviço. O que acontece é que a Digi nunca me chegou a responder essa comunicação por escrito, portanto volto aqui também a dar essa menção de que de facto um, acaba por haver aqui algum fundo de verdade nesta crítica que é feita aqui em relação às respostas das queixas por escrito. Mas por outro lado, tem também o reverso da medalha, que é quando o meu problema, que eu tive 3 ou 4 dias sem serviços em casa, lá está, um erro parecido àquilo que eu vos contei, de ficar sem serviço de internet fixa, com a luzinha do LOS, acabei por ter que escrever no livro de reclamações e recebi de volta uma resposta da Digi a pedir desculpas e que a situação já tinha sido sanada e que iam ver internamente o que é que tinha acontecido e tal. Portanto, já tive aqui situações que sim, situações que não, mas eu acho que isto aqui se refere a esses períodos que felizmente já se encontram sanados. Relativamente depois à impossibilidade de utilização de cartões móveis devido à ausência de rede. Há de facto situações onde isso continua a existir, já falámos sobre isso em relação à questão do metro de Lisboa, em relação à questão dos alguns supermercados, algumas superfícies comerciais e algumas zonas do interior do país que ainda não estão devidamente trabalhadas, vamos dizer assim, que ainda não têm cobertura e que pode ter ali alguns blind spots. O que é que eu posso dizer em relação a esta situação? Em relação aos supermercados e em relação ao metro, realmente é uma situação que só afeta a Digi, sabemos o que é que se passa em relação ao metro e também sabemos do que é que se passa em relação a alguns centros comerciais, onde existe imensa pressão, ou muita burocracia, muita complicação para conseguir instalar as antenas indoors da Digi, portanto, essa é uma situação que eu, sim senhor, também tenho que dar razão, é de facto um constrangimento, mas é algo que eu espero que nos próximos tempos esteja resolvido, mas pronto, temos que dar razão aqui ao comunicado que é feito. Em relação ao restante, àquilo que é a cobertura em algumas zonas do interior do país, etc., acontece também que eu vejo, ou seja, tenho reportes por parte pessoal a dizer eu estou na low cost tal, e eu aqui também ainda tenho pior serviço do que na Digi. Agora, se acontece situações em alguma zona do país onde tu estás com uma low cost ou com uma empresa principal e não tens serviço, eu acho mais difícil. Eu acho que ter zero serviço é mais difícil. Na Digi isso ainda acontece numa outra circunstância, mas pronto, é o que é. Eu acho que isto está a fazer um apanhado geral do ano em relação a tudo aquilo que foi o ano 2025 e claro está, nós não podemos tirar a razão porque de facto estas coisas se aconteceram e passaram-se e nós sabemos disso, mas eu acho que muito do que aqui é dito já está em fase de resolução. Depois temos aqui a questão final que é precisamente a questão da dupla faturação. Aqui é que entra a questão problemática que é
A Digi tem um problema sério de recursos humanos e exatamente igual àquilo que eu vos disse, com 3 chamadas que acabava por ser uma estupidez de existirem, porque se a primeira pessoa tivesse formação e capacidade de resolução do problema, acabava-se logo a questão. Portanto, eu imagino que não deva estar a ser fácil, com a equipa atual, fazer a migração, ou neste caso a integração, entre aquilo que é os serviços da Novo e aquilo que são os serviços da Digi. Porque de facto há aqui duas coisas que é o seguinte. Eu acompanhei de perto um processo destes, não de migração total, mas só de migração móvel, e de facto neste momento há a emissão de duas faturas. Ou seja, apesar da Digi ter comprado a Novo, continua a existir faturação em nome da Novo. Ou seja, ainda não é uma empresa só, são duas empresas distintas a trabalhar. O que acontece é que, por exemplo, no caso da Digi, a faturação é realizada de uma determinada maneira. No caso da Novo, a faturação, imaginem que vocês estavam na Novo e têm, por exemplo, os vossos serviços móveis associados agora à Digi porque houve essa migração forçada, ou seja, a Novo, como acabou o contrato de operador móvel atual da Mel, deixou de ter a venda livre dos seus telefones, passou a ser somente aquilo que são os serviços da Digi. Portanto, tu vais receber em casa uma fatura com a internet e com telefone fixo e televisão e não sei o quê da Novo, e vais receber em casa uma fatura da Digi com os teus telemóveis, ok? Portanto, o que é que acontece? Quando houver a migração entre saída da Novo e a vinda para a Digi, tu vais ter aqui um período de, imagina, que a dia 16 tu tens os serviços da Digi ligados, tu vais ter que pagar de 1 a 16 os serviços que consumiste da Novo, porque continua a existir enquanto empresa, e de 16 até ao final do período de faturação que a Digi tem, vais ter que pagar o período, neste caso que já estás na Digi. Portanto, aqui pode haver problemas de certeza absoluta, que é, imaginem a fatura que a Digi depois emite, é uma fatura que começa a 16 e acaba ao dia tal, mas entretanto a fatura que tu recebeste em casa da Novo é uma fatura que vai até ao final desse mês, e então há aqui uma dupla tributação entre o início da fatura da Digi e aquilo, ou seja, não há o fim da Novo e o início da Digi, há aqui uma sobreposição. Resolver isto com a atual mão de obra que a Digi dispõe, eu acredito que seja mais complicado. E depois qual é a questão? Como estas equipas ainda não estão todas integradas, eu acredito que, imaginem, se o problema está na faturação da Digi, vai ter que ser resolvido com os recursos humanos da Digi, não com os recursos humanos da Novo, ok? Portanto, isto vai acabar por haver aqui um problema sério de integração. Portanto, eu acho que, sim senhor, não vou tirar a razão, claramente, é uma situação que a acontecer é extremamente negativa, e não é só por custos financeiros, mas a chatice de ter que correr atrás e ai agora ver o papel e não sei o quê, eu sei que sim, que é chato eliminar faturas, emitir novas ou depois fazer notas de crédito, não é fácil, e eu acredito que com as dificuldades que neste momento se verificam, pode ser realmente difícil nós conseguirmos ter aqui essas coisas resolvidas, mas eu acho que este é um período de tempo, ok? E eu acho mesmo assim, quem está na Digi já sabe que está sempre mais exposto a problemas. Não estou a passar pano para a Digi, como eu vos disse aqui. A Digi tem todas as responsabilidades e mete-se a jeito nestas questões. Agora, acho que vai ser aqui um período igual àquilo que aconteceu no passado, coisas que já estão entretanto resolvidas. Acho que vai ser aqui um período complexo, mas que se espera que se fique entretanto resolvido quando a migração for totalmente feita. Já ouvi também falar que a migração era para ter sido feita até o final do ano passado, já vamos quase a acabar o primeiro mês do ano 2026, ainda não foi concluída. Há muitas zonas onde ainda não tem, portanto isto é um processo em curso gigante com imensas pontas soltas. Que eu vos digo é o seguinte: não tiro, só em jeito de conclusão, não tiro razão em nenhum ponto daquilo que foi aqui alertado por parte da DECO, só coloco em causa o facto de isto ser baseado em queixas recebidas por pessoas. Tenho sempre muito medo dessas queixas recebidas por pessoas, inclusive vocês vão ao portal da queixa ou vão a qualquer zona onde esteja aberta as questões das pessoas e vocês vão se assustar. Inclusive isso acontece nos meus comentários às vezes, algumas pessoas que dizem coisas que eu não consigo compreender como é que aquilo é possível, assim, mesmo por absurdo eu tento pensar se é verdade e depois digo assim, por exemplo, essa questão da instalação que demorou 6 meses, eu digo assim, então mas mesmo que demorasse 6 meses, vamos imaginar que a empresa mandou o papel para a janela fora e nem se lembra mais de ti. Tu não tens um contacto, não tens a proatividade de resolver, deixas a situação restar 6 meses. Percebe? São coisas tão absurdas que para mim fica difícil de entender. Tudo o resto, questões estão aqui levantadas. Acho que sim, há muita coisa que eu espero que fique resolvida muito em breve, mas enfim, é a vida da Digi, é a vida de todos nós, faz parte dos processos e de melhoria diária. Fica aqui o meu vídeo porque não poderia deixar de o fazer. Há muita gente que me cobra a defesa da Digi, mas não me compete a mim fazer a defesa da Digi, compete-me a mim analisar estes assuntos e eu estou muito focado em continuar a trazer estes vídeos aqui porque sei que há muita gente que conta com a minha opinião para perceber de facto como é que estas notícias vão andando, mas é assim, neste caso concreto,
é o que eu vos digo. A Digi de facto tem culpas no cartório, meteu-se a jeito, devia ter tido a capacidade de criar uma equipa mais robusta e mais sólida antes de ter entrado ao serviço, porque já se anteviam problemas, já se antevia muito mais necessidade de apoio ao cliente do que, por exemplo, aquilo que já são, que acontece nas empresas que já estão cá e que já têm o processo oleado e tal. Mas enfim, falhou, cometeu esse erro. Agora é difícil nós mudarmos o casco do barco com ele dentro da água, era mais fácil se estivéssemos na doca seca. Agora estamos dentro da água, tiramos uma tábua, metemos a nova, entretanto temos isto tudo cheio de água, é um problema, temos de tirar a água antes de trocar, é um problema que vivemos aqui. Mas aos poucos as coisas vão se resolvendo e há de chegar o dia em que o casco está trocado e que o problema está resolvido. Haja fé, haja capacidade de resolução e acima de tudo também um bocadinho de paciência por parte das pessoas que aqui estão, que estão a poupar muito dinheiro, mas é como eu vos digo, e digo-vos isto sempre de coração, não há aqui nenhum fanboyismo, nem há aqui nenhum especial favor. No dia em que vocês perceberem, ok, atingiu-se aqui um limite que já colocou em causa a minha questão profissional ou a minha questão pessoal, não estou mais para compactuar com isto neste momento, amigos, vocês aproveitam a liberdade que o novo mercado de telecomunicações vos dá e saltam fora para uma low cost ou para outra empresa qualquer que vocês queiram, enquanto a Digi está a melhorar o serviço, porque o importante é que vocês façam duas coisas. Estejam satisfeitos com o serviço que têm e estejam a poupar dinheiro. Isso é que é importante, seja na Digi ou noutra qualquer. Já sabem, mesmo que estejam noutra, a influência da Digi existe sempre. Portanto, eu percebo, e já fiz isso uma vez, tive que sair porque já não dava mais, eu percebo claramente isso tudo. Portanto, eu não gosto quando o pessoal anda aí à guerra nos comentários porque não sei o quê, ai, saiu, troca tintas e acontece. Amigos, ninguém aqui, pelo menos eu, se calhar está aí alguém que ganha dinheiro com a Digi. Eu não recebo, nem da Digi nem de ninguém. A única coisa que eu recebo é por parte de vocês que assistem aos meus conteúdos e que eu agradeço bastante. Muito obrigado a todos e vemos no próximo Viciado Comentar.